Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Márcia Morgana, aqui de Mossoró, Rio Grande do Norte. Hoje é dia 2 de abril de 2020 e eu venho através deste áudio compartilhar com vocês um sonho profético que eu tive no dia 30 de março, que foi nesta segunda-feira. Estamos entrando na nossa terceira semana de quarentena aqui na nossa cidade, onde ontem o jornal afirmou que haviam 21 pessoas infectadas e onde nós temos conhecimento já de muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, pessoas que perderam também empregos. Então é um cenário bem devastador. Mesmo nesse tempo difícil, tenho visto Deus fazer maravilhas. Sábado passado, minha irmã, juntamente com meu cunhado, confessaram o nome do Senhor, alguém por quem nós já orávamos há 12 anos. Desde o princípio da quarentena, tenho ficado bastante em silêncio, buscando no Senhor uma visão, uma resposta, uma direção. Então, na segunda-feira, dia 30 de março, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava do lado de fora de uma casa. E haviam ali 3 portas de vidro emendadas uma na outra. Elas estavam de pé e apenas uma delas estava encostada nesta casa onde eu estava em frente. E haviam muitos ventos fortes, e eu tentava segurar essas portas, havia muita pressão. Eu tentava segurar as portas para que elas não fossem destruídas ou levadas. E parecia inútil o meu esforço de segurar as portas. Então eu discernia que aquilo ali era algo muito perigoso que estava acontecendo. E eu lembrava de uma vizinha no sonho. Ela era como se fosse minha vizinha. Mas na verdade essa pessoa que eu lembrava, ela mora no Rio Grande do Sul. E eu não a conheço pessoalmente, conheço só pela internet. A irmã Jo Carneiro. E no sonho eu lembrava dela como se ela fosse a minha vizinha, e eu ia na lateral da casa, porque no sonho ela morava a uns 20 metros de distância. Nos fundos da minha casa não havia muros, e eu contemplava a casa dela ali mesmo da minha casa. Quando eu olhava para a casa dela aos fundos, eu discernia que ela já estava dentro de casa, ela já tinha se preparado e tentado se proteger. Então eu voltava para aquele lugar em frente à casa onde eu estava, onde havia os vendavais e as portas, e eu observava que uma das portas já tinha sido arrancada a metade dela. E eu discernia que o vento havia levado aquela porta e que a situação havia se agravado. E eu via que eu não conseguia segurar as portas mesmo. Os ventos eram muito intensos. Quando de repente eu olhei para o lado e tive uma grande surpresa de algo ainda mais difícil. Havia ali ao meu lado, como se fossem uns 2 quilômetros de distância, havia se formado e já estava formado um funil de um tornado. E ao olhar para aquele funil, eu tive o discernimento de uma palavra que estava nele. A palavra era preparado. O tornado estava preparado para avançar e destruir casas por onde ele passasse. Então, no meio daquele vendaval, eu vi que a situação ainda era pior do que eu imaginava, e corri para dentro da casa e sabia que eu tinha que me apoiar em algo, segurar algo, porque o tornado ia passar destruindo, ia arrancar telhado, ia acontecer uma grande destruição. Então eu acordei com esse discernimento que o que nós estamos passando hoje são apenas os primeiros ventos de um grande vendaval, né? Um tempo de destruição, e que o tornado significava a segunda etapa, que seria muito pior do que a primeira. O tornado ele tem uma duração pequena, porém ele causa uma destruição muito grande por onde passa, tanto em vidas como em bens materiais. E apesar dele passar rapidamente, as pessoas demoram a reconstruir tudo aquilo que um dia elas construíram.
E fiquei meditando e meu esposo chegou do trabalho, eu contei para ele o que havia visto no sonho, então fomos orar. E ao já ir me ajoelhando para orar, Deus me deu o discernimento. Eu tinha perguntado para Deus o porquê que eu via a irmã do Rio Grande do Sul nos fundos da minha casa, com uma casa nos fundos da minha casa. Então, ao ir me ajoelhando para orar, Deus já foi me dizendo: filha, a irmã estava aos fundos e você estava acima. Significa que você representa a parte norte do país e ela representa a parte sul do país. E o discernimento de que a destruição ia tocar de norte a sul do país. Esse foi o discernimento. O vento ia chegar tanto naquela casa onde eu estava, quanto na casa da irmã que está lá no extremo sul do país, no Rio Grande do Sul. Após ter esse discernimento, o que eu percebi é que é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Senhor, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar salvação em Cristo Jesus, é tempo de clamar pela misericórdia do Senhor. Ainda hoje, agora há pouco, uma querida irmã do ministério me mandou um WhatsApp contando um sonho que ela teve de ontem para hoje, onde ela sonhou que ela entrava no mar e para tomar banho, de repente o mar se recuava ao ponto de quase ela não ver mais o mar. E aí ela acordou. E isso é um sinal de um grande tsunami. A questão do tornado que eu vi no sonho, sim, pode representar também forças da natureza, trazendo destruição, como também economia, como também pestes. É tempo de clamar ao nosso Deus. A palavra de Deus já nos orienta acerca do que acontece no fim dos tempos e a Bíblia diz que ainda é princípio de dores. Então, assim como eu vi no sonho, os primeiros ventos nem eram ainda o que haveria de vir, eram somente os primeiros ventos. Aquilo que nós já estamos achando devastador, segundo o discernimento que Deus me deu, eram apenas ainda os primeiros ventos. A palavra de Deus em Mateus 24 mostra os discípulos de Jesus perguntando: mestre, qual será o final do fim dos tempos? Qual será o sinal da sua vinda? E Jesus fala que haverão pestes, fomes, guerras, falsos profetas, e por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriará. Então nós vemos ao longo do tempo as promessas se cumprindo e se agravando. Mas eu creio que nós podemos orar a Deus e clamar pela sua misericórdia, pela nossa nação neste tempo. E após ter tido este sonho e realmente observar a situação atual, eu comecei a meditar em tantos sinais que o Senhor vem dando de 2 anos mais ou menos para cá, tanto para mim quanto para tantos outros pastores, profetas. Há mais ou menos uns 2 meses atrás, um querido irmão de Fortaleza mandou mensagem para mim, um áudio dizendo: Márcia, eu quero te contar algo, estou passando para alguns pastores. Eu tive um sonho onde um profeta era cheio do Espírito Santo e falava para todos se prepararem porque uma grande crise estava chegando no Brasil. E eu comecei a lembrar de vários sinais que vêm sido anunciados tanto por outros profetas, como eu venho sentido, visto e ouvido. Como há anos atrás eu estava na sala da minha casa, eu ia andando, passando pela sala e Deus disse para e me parou e disse: olha para a esquerda e olha para a direita, verás assolações na terra. E eu não sabia o tempo nem a hora dessas assolações. A palavra de Deus nos mostra diversos momentos em que nações passaram por assolações na terra, em tempo de clamar ao nosso Deus, a sua misericórdia. Normalmente no início do ano eu sempre peço ao Senhor para me falar acerca do que está por vir, me contar os seus planos. Eu tive um sonho bem difícil e hoje eu compreendo ele bem melhor. No sonho eu estava numa rua muito escura e parecia um outro país, as ruas eram diferentes, as casinhas, era como aquelas casinhas da Europa, aquelas avenidas tão lindas, tão históricas.
E era de noite, o ambiente era muito sombrio e eu perguntava para Deus: Deus, onde estão as pessoas? Não estão nas ruas? E eu subia num pequeno morrinho ao lado da calçada e ali eu olhava para o chão e tinha larvas de fogo. Eu via uma árvore, eu subia na árvore e observava a rua e comecei a escutar passos de um cavalo. E eu me perguntava: de onde vem esse cavalo? De repente, eu vi os pés do cavalo chegando e o cavalo era preto. E em cima dele havia também um cavaleiro que eu não conseguia ver a face do cavaleiro. Então eu acordei e aí eu fui olhar na palavra de Deus o que fala acerca de cavalo preto, cavaleiro sobre o cavalo preto. E realmente a palavra de Deus nos fala sobre isso. E eu quero fazer aqui essa leitura acerca disso. E eu vejo como algo muito interessante, como nos sonhos as figuras bíblicas, elas aparecem, realmente são confirmadas. A palavra diz no livro de Apocalipse, diz assim: e eu vi, e eis que um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz, como que no meio das 4 criaturas viventes, dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, e não faças dano ao azeite e ao vinho. Segundo os estudiosos, o que nós encontramos acerca dessa passagem nos diz assim: a fim de comparação, é válido destacar que o denário era uma pequena moeda de prata, que era a de maior circulação no Império Romano. É geralmente aceito que no fim da República Romana e no início do Principado, o denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Com 1 denário era possível comprar em torno de 8 quilos de pão, verdade. Mas aqui no versículo diz que 1 denário comprava apenas 1 litro de trigo. A palavra acerca dos cavaleiros do Apocalipse estão descritas em Apocalipse, capítulo 6. Caso os irmãos desejem estudar mais acerca disso, eu venho compartilhar realmente por uma direção de Deus. Não é para causar polêmica nem histeria, é apenas para falar aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido, e que tudo isso venha convocar um povo para interceder, porque a palavra também mostra um Deus que ouve o nosso clamor, um Deus misericordioso e poderoso, que tem o domínio sobre tudo o que está acontecendo. Eu quero também lembrar você de que eu via o tornado preparado, mas eu não vi o tornado atingindo nada. Ele estava preparado realmente para avançar. E eu te convido a orar, porque eu creio que tudo isso ainda pode ser freado, essa ação, em nome de Jesus. Pai querido, amado, nós como igreja do Senhor reunidos, Pai, em concordância, clamamos, Pai, pela Tua intervenção na nossa nação. Tu és o Deus que ouve o clamor daqueles que se achegam a Ti com um quebrantado coração. A palavra diz que aquele que tem um quebrantado coração, o Senhor não desprezará. E nós nos achegamos a Ti como aqueles que se sentem dependentes de Ti, Pai, como filhos amados. Deus, nós clamamos, Senhor, que o vento do Teu Espírito Santo sopre de norte ao sul do nosso país, quebrantando, convertendo vidas, que todos se dobrem diante do nosso Cristo amado e encontrem no Senhor a salvação, que permaneçamos confiantes, que permanecemos dependentes, que permaneçamos glorificando o Teu nome e Te adorando, Senhor, em todo tempo, crendo que basta uma palavra do Senhor para ser freado todo o mal, Pai. E é em dependência que nós clamamos a Ti, porque Tu és misericordioso, Tu és poderoso. Pai, nós clamamos também pelo nosso presidente, Senhor. Como igreja do Senhor, nós declaramos sobre ele palavras de bênção. Nós abraçamos o nosso presidente com o amor que a igreja tem e o respeitamos como autoridade sobre a nossa nação.
Deus, nós clamamos que venha sobre ele a cada dia a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor para a vida do nosso presidente. Deus, visita os governantes da nossa nação, os estados do Brasil, Pai. Visita, Senhor, e vem, Senhor, com o teu resgate, com o sopro do teu Espírito Santo, trazendo para perto aqueles que estão longe. Eu quero convidar também você que ainda não confessa o nome de Jesus, a se render a essa majestade santa, a se render ao Cristo, entregar a sua vida a Jesus. Você, ao ouvir esse testemunho, esse sonho profético e ao ouvir a palavra de Deus que diz que o que acontecerá nos últimos dias, mas aqueles que estão em Cristo, eles se sentem seguros, eles se sentem amparados, porque o que está reservado para nós é vida eterna. Nós temos uma viva esperança e a nossa prata e o nosso ouro não é nessa terra. Aquilo que nós temos está reservado nos céus. A palavra diz que nós somos estrangeiros nessa terra, aguardando a futura pátria, aquilo que está por vir, e que Jesus foi preparar para nós, a promessa que ele nos fez em João 14. E se você não serve esse Deus, eu quero te convidar nessa hora a entregar a sua vida a Jesus, aí mesmo onde você está. A palavra diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. É tempo de se render. A palavra de Deus no livro de Romanos diz que se com a tua boca confessares e se com o teu coração crer, serás salvo. Então, confessa com a sua boca e creia no teu coração nessa hora. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida. Sela-me com o teu Espírito Santo e me conduz no teu caminho. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aleluia. Que o nosso Deus possa te conduzir os teus passos nesse tempo, vivificar a tua esperança, colocar colírio nos olhos para que possamos ver que perto está o Senhor e os tempos estão sendo abreviados. E aquele que confia no Senhor se sente inabalável num tempo como esse. Deus te abençoe, em nome de Jesus.